Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Estamos aí para mais uma análise em loco. E agora uma análise em loco garantido na fase de grupos da Libertadores 2020, mais garantidos do que nunca. Já estava muito bem encaminhado isso, mas faltava uma vitória do Santos, né, para selar isso, esse 100%. E agora é isso. Estamos na fase de grupos da Libertadores 2020 e estamos na briga ainda pela segunda colocação do Campeonato Brasileiro, né? Mais uma vez lembrando que o segundo colocado ganha um valor a mais do que o terceiro, obviamente. E visto a situação do Santos financeira, qualquer centavo faz a diferença. Qualquer centavo pode se tornar importante para contratações visando o planejamento para 2020. E é isso aí, hoje o Santos foi uma partida, posso dizer, um pouco diferente à medida em que a gente sempre, no primeiro tempo, a maioria dos jogos, principalmente na Vila, a gente faz um ótimo primeiro tempo, sufocando o adversário, controlando muito bem o jogo, e aí no segundo tempo a gente não volta, né, geralmente, a gente cai muito o rendimento, mas hoje acho que foi meio que o contrário, né, no primeiro tempo o Santos, até os 20, assim, até o comecinho do jogo, entrou muito desligado, tanto que saiu o gol do Cruzeiro, e aí o Santos só depois, meio que do meio pro fim do primeiro tempo, acordou, e aí conseguiu um gol, mas enfim, nada comparado ao que o Santos produziu no segundo tempo, né? O segundo tempo o Santos dominou bastante, muito bem mesmo, teve um domínio absurdo de jogo e conseguiu o resultado, fazer 3 gols só nesse segundo tempo. E uma vitória importante, maiúscula, mais uma vez, um 4-1 aqui na Vila, sobre os nossos domínios, mostrando que, cara, aqui é difícil jogar contra a gente, velho. É difícil. E eu já fico feliz da gente não ter reabilitado mais um time aí que tá precisando ser reabilitado, no caso o Cruzeiro, tá brigando lá embaixo. A gente falou na análise pré-jogo, né, que a gente só esperava que o Santos não reabilitasse eles. E hoje o Santos foi bem, fez uma partida segura, controlando bem o jogo, em especial no segundo tempo. Então vamos falar do começo do jogo, né? O Cruzeiro que, como a gente tinha falado na análise pré-jogo, entrou numa proposta aproveitando-se de contra-ataques e de erros do Santos, né? Jogando em cima dos nossos erros, que no primeiro tempo foram vários, né? Principalmente no começo. O Santos entrou mais desligado e aí no primeiro gol do Cruzeiro não demorou muito. Um lance onde vários caras estavam em cima do Orejuela, lateral do Cruzeiro, e ele conseguiu finalizar mesmo assim. Eu acho que nesse lance faltou muito, era mais no lado do Felipe Jonathan, então acho que pecou um pouco nessa questão. E aí o Santos conseguiu reagir depois do gol. O bom é que não foi uma reação muito tardia. E aí a partir desse gol de empate, depois no primeiro tempo acho que o jogo foi um pouco mais morno. E aí no segundo tempo o Santos entrou muito mais atento, muito mais ligado e conseguiu construir um ótimo resultado, né? Fazendo 3 gols só em um tempo. É bastante, e aí a gente conseguiu esses 3 gols em uma partida inspiradíssima do Marinho, do começo ao fim, né? O Marinho bastante inspirado, ele foi um dos únicos que, no primeiro tempo, desde o Santos desligado, ele era um cara que o tempo todo estava buscando o jogo, estava buscando sua opção de ataque, e ele foi coroado como o melhor da partida, ao meu ver. O setor defensivo hoje, mais uma vez, funcionou muito bem, principalmente no segundo tempo. E, enfim, vamos falar então dos jogadores um por um, começando pelo Everson. O Everson, muitos dizem que o lance do gol era defensável. Eu não vejo tanto assim, eu acho que tinha muita gente na frente dele. É de se discutir, pode comentar até se você acha que meio que era defensável essa bola, que se ele meio que, não foi bem no lance. Eu não vejo tanto assim. Eu vejo o Everson hoje fazendo uma partida segura até. No segundo tempo o Cruzeiro não ofereceu muito perigo. Acho que no primeiro tempo jogou um pouco mais de igual para igual com o Santos. E aí o Everson, quando foi exigido, foi bem. E eu destaco principalmente a rapidez dele em repor as bolas, os lançamentos precisos dele, principalmente quando ele dá aquelas fatiadas, lançando mais para o Marinho, acionando bastante ele na lateral, para o Marinho já pegar e com a sua verticalidade de sempre ir para cima e tentar as jogadas. Nosso setor defensivo hoje, acho que no primeiro tempo estava desligado como o resto do time todo, nosso setor defensivo hoje, né? O Gustavo Henrique e o Lucas Veríssimo, mas em especial o Gustavo Henrique, acho que depois que o time foi ganhando confiança, ele foi muito seguro na partida, ganhou muitas bolas pelo alto, fez uma boa partida, bons desarmes, e o Lucas Veríssimo, por sua vez, não sei, eu acho que ele jogou um pouco abaixo do Gustavo Henrique. Alguns dizem também que ele
errou na hora de tentar dar o bote no Orejuela, ele ficou meio vendido no lance de fato, ele quase caiu inclusive, mas acho que foi muita gente tentando marcar o jogador do Cruzeiro na hora de fazer o gol, então acho que cada um se atrapalhou um pouco, mas enfim, o Veríssimo depois se recuperou fazendo boas coberturas, teve um lance especial que, porra, o Santos errou no toque de bola no meio de campo, a bola ia vindo pro Sassá livre, o Veríssimo conseguiu correr pra caramba e recuperar essa bola, e aí mostrou certa categoria até, deu bons passes, mas eu acho que no começo do jogo, quando o Santos estava mais desligado, ele estava um pouco desligado também, sorte que ele conseguiu se recuperar bem, e quando o Santos também melhorou na partida, ele melhorou um pouco junto também. E aí na nossa lateral esquerda temos o Felipe Jonathan. Felipe Jonathan, para mim, ele teve culpa sim no gol do Cruzeiro, ele poderia ter chegado antes, era no lado dele a cobertura que ele tinha que fazer, acho que ele faltou chegar um pouco antes para ser mais incisivo no lance, acho que dava para travar o Orejuela, pelo menos um dos vários jogadores que estava, mas como era o lado do Felipe Jonathan, e pelo Felipe Jonathan nesse começo do jogo, quando o Santos não estava tão ligado assim, ele sentiu muito, ele estava muito inseguro na parte defensiva, tomando muitas bolas nas costas, mas aí depois o Santos cresceu na partida, ele conseguiu crescer junto, ainda bem, mas ele fez uma partida, eu acho que vai um pouco regular, assim, conseguiu crescer de produção no segundo tempo. E aí o Pará hoje foi bem, eu tinha destacado na análise pré-jogo que o Pará seria uma peça importante hoje, porque o Cruzeiro gosta muito, ia jogar numa proposta de contra-ataques, né, de aproveitar os contra-ataques e os erros do Santos, e o Pará é um jogador mais defensivo, mas que hoje ele, além de ter sido muito bem na parte defensiva, bons desarmes, a raça de sempre, ele conseguiu dar apoio no ataque, principalmente no segundo tempo, então ele teve participação em um dos gols, e isso é bom para ele, mostra a versatilidade e mostra que realmente ele está em um momento muito melhor do que o Vitor Ferraz. E aí o Alisson, um leão no meio de campo, na cabeça de área, importantíssimo para neutralizar as principais tentativas de contra-ataque do Cruzeiro, ganhou muitas bolas, preciso nos combates, e era o que a gente esperava dele, né? A gente disse que, ele ficou muito exausto contra o São Paulo, que era um time que tinha mais a posse de bola, Fernando Diniz, e agora contra um Cruzeiro do Abel Braga, que não iria propor muito jogo, já era esperado, e com um meio de campo um pouco mais lento, assim, mais medalhões do meio para frente, ele não ia ter tanto trabalho e ele conseguiu ganhar a maioria dos lances. O Alisson, um leão no meio de campo hoje, importantíssimo na transição do meio para o ataque também. E aí a grata surpresa de hoje, né? Evandro fazendo a sua melhor partida com a camisa do Santos, duramente criticado pela torcida, realmente, vão admitir, ele não está numa fase boa, mas hoje ele fez a sua melhor partida com a camisa do Santos, foram 2 assistências, né, do Evandro. O Evandro conseguiu dar 2 assistências e ele fez meio que a função que o Sanches sempre faz, né, que é se apresentar para o jogo, dar assistências, encontrar brechas na defesa adversária, e foi importante, bastante importante hoje. Deu muito auxílio para o Carlos Sanches também, seu parceiro no meio de campo, que mais uma vez foi muito bem, embora no primeiro tempo, quando o time do Santos não estava tão bem, o Sanches também, como ele é muito um termômetro do Santos, como o Santos não estava tão bem, o Sanches também não estava tão bem assim nesse começo até o meio do primeiro tempo, e aí depois ele conseguiu crescer bastante de produção, participou de 3 dos 4 gols que o Santos fez, e ele mesmo meio discreto assim consegue ajudar bastante, dito o ritmo mesmo discretamente. É um cara imprescindível aí nesse time do Santos. Muito bom jogador mesmo. Eu amo o Sanches e vou defendê-lo. E aí o nosso trio ofensivo que funcionou muito bem hoje. Mais uma vez o trio SMS, né? Sacha, Marinho e Soteldo foi muito bem hoje. Começando pelo Soteldo. O Soteldo foi muito importante no lado esquerdo. Então ele pegava a bola, ele sempre ia para frente. Ele no começo não estava ganhando algumas jogadas, ele estava mal junto com o Santos no começo, assim, estava um pouco disperso, não estava tão ligado, mas ele às vezes tentava um pouco, e aí no segundo tempo foi o grande crescimento dele, ele conseguiu fazer um gol, e o tempo todo participativo no ataque, é um jogador que dá muitas opções, ele é um cara que no mano a mano, dificilmente ele vai perder, então ele sempre entra na área causando muito perigo, e é um cara muito bom também, é um jogador importantíssimo para o time. E aí o Sacha, né,
nosso Minecraft flutuante, mais uma vez flutuando entre os zagueiros para abrir as principais brechas, que era o que a gente esperava dele, né? Para cima de uma zaga bem jovem do Cruzeiro, ele usar a sua experiência. E no lance do, acho que foi no gol do Soteldo, o Sacha deu meio que um corta-luz, assim, eu não sei se ele tentou dar de letra, mas acabou virando um corta-luz, e aí enganou a zaga do Cruzeiro, ficou livre a bola pro Soteldo só empurrar pro gol. Fora isso, o Sacha, numa jogada muito bem trabalhada entre Sanches, Evandro e Sacha, saiu o nosso primeiro gol, o gol de empate. O Sacha bem posicionado hoje, uma boa partida do Sacha mais uma vez, e mais um gol dele e contando, né? Contando, nosso artilheiro aí no campeonato vem se tornando uma peça muito importante pro time do Santos, ainda bem. E aí, por fim, o melhor da partida hoje, Marinho, como a gente falou, o tempo todo estava buscando o jogo, o tempo todo estava ligado. Ele é o cara que, com a verticalidade de sempre, ele pega a bola e vai com tudo para cima do adversário. Ele é um cara que infernizou o Egídio, vai ter pesadelos com ele. Egídio com certeza vai sonhar ter pesadelos aí com o Marinho, que ele não deu sossego em 1 minuto para ele. Um golaço no estilo dele, cortando pro meio e minimício aleatório. Golaço, bola no cantinho. E fora isso, o Marinho ajudou bastante, né, no time. Ele puxa muita marcação também, ele é muito veloz, ele é um cara que é difícil pegar a bola. E hoje o Marinho foi bem do começo ao fim, né? Um dos poucos aí que foi bem do começo, do primeiro minuto ao fim. Marinho aí, acho que, se eu não me engano, dos 5 últimos jogos do Santos, ele fez 4 gols. E hoje deixou dele mais uma vez. Marinho importantíssimo, cada vez mais importante. E aí de alteração entrou o Diego Pituca. Pituca entrou com muita vontade, muita garra, disposição e foi coroado com um gol. Legal ver o Pituca fazendo gol, porque ele se tornou reserva, né, nesse time, ele estava titular, e aí ele não estava numa boa fase, virou reserva e hoje entrou com muita vontade. Foi o caso, acho que do Ferraz no Serra Dourada também, né, tinha virado reserva do Pará, entrou com muita vontade naquele jogo, mas foi só aquilo. Mas enfim, o Pituca hoje entrou com bastante vontade e vai ser boa essa briga entre Pituca e Alisson para tentar recuperar essa vaga de primeiro volante, assim, mais homem de cabeça de área. São 2 jogadores bons, o Alisson sempre foi raçudo, o Pituca não estava numa boa fase, mas hoje entrou bem e marcou um gol, se mostrando bem posicionado na hora do lance, foi coroado com gol. Caio Jorge e Luan Pérez não tem como avaliar, entraram muito no finzinho, e o Sampaoli hoje armou bem o time. Eu destaquei que eu gostei, mais uma vez, da entrada do Pará hoje, era um jogo mesmo para ele, porque como o Cruzeiro já era sabido que ia apostar em contra-ataques, era bom ter um cara como o Pará, com um fôlego muito melhor que o Ferraz, que recompôsse toda hora, que pudesse ajudar ofensivamente também, apoiando, que foi o caso hoje do que o Pará fez, né? Uma boa partida defensiva e ofensiva também. O Sampaoli armou o time com boas jogadas também, a gente viu um repertório legal do Santos de jogadas, principalmente no segundo tempo. O único adendo é que eu acho que poderia ter colocado o campeão brasileiro, Caio Jorge, um pouco mais cedo. Ele tá com moral, o moleque veio de um título aí pela seleção de base, então seria interessante ver ele hoje, mas sem palavras pro Sampaoli, cara, de coração, eu quero muito que ele fique, muito mesmo. E é isso, mais uma excelente atuação do Santos aqui hoje, em especial no segundo tempo. Quando muitos pensavam, quando tomou o primeiro gol, que ia ressuscitar, o Santos reagiu bem, reagiu rápido, e no segundo tempo voltou muito mais atento e conseguiu matar o jogo, controlando na imensa maioria do jogo. Valeu vocês aí que acompanharam mais uma análise em loco nossa, você aí no YouTube, você no Instagram TV, você no Facebook Watch, obrigado aí, muito obrigado, vamos que vamos, Peixão, vamos pra mais, vamos tentar se consolidar nessa vice-liderança aí, tentar roubar esse segundo lugar do Palmeiras e ganhar um dinheirinho a mais. Vamos que vamos, Peixão, pra cima! Só pra finalizar, gostaria de saber se alguém aqui já criticou o senhor Evandro. Nunca criticado. Você não falou nada, você criticou já ou não? Nunca critiquei, nunca. Isso aí, nunca criticado, jamais. Quem ouviu era miragem, não era nós. É isso aí, comentem aí o que vocês acharam da análise também, quem vocês destacam como principais pontos positivos, negativos aí do jogo, e é isso aí, tudo pelo Santos. Vamos aí.